é aquela rodada União-Bavi, né, Alan? Sim. Se o Vitória vence, se ajuda e ajuda o Bahia. Se o Bahia vence, se ajuda e ajuda também o Vitória. O Inter também. Vamos fazer o seguinte? Senta aí, porque a gente vai soltar Vamos agora lá. o bilhete pronto. Eu vou ditando aqui, você vai fazendo pra galera que tá em casa acompanhar também. Beleza? Gosto do BG lá em cima para que a gente possa entrar no clima desse bilhete pronto. Então vamos começar a nossa brincadeira? Joga aqui a tela, isso, a Bet Nacional, para que a gente possa acompanhar. Vamos no jogo do Inter e Vitória? Vamos colocar aí pra dupla Bavi se ajudar também. Rainan, Inter e Vitória. pelo futebol que o Vitória tem jogado, eu não acredito que o Vitória será goleado. Ele pode até perder, eu até acho que o Inter tem capacidade muito grande de ganhar. Eu até palpitei aqui, né, 1-0 Inter, mas eu não acho que o Vitória seria goleado não, tá? Não tem futebol para ser goleado, não tá tão ruim assim. E tem um Manchuim muito absurdo. O Manchuim, ele é superior do Vitória, ele é superior ao do Inter, na minha visão, hoje no Campeonato Brasileiro. Então, eu vou em handicap mais 2 pro Vitória. Handicap mais 2 pro Vitória, pagando 1,26. Se o Vitória perder por 2 gols de diferença, 2-0 Inter, 4-2 Inter, a gente tem essa bet devolvida. Só se ele perder por 3 gols de diferença, aí seria um desastre, uma goleada, e aí a gente não tem esse green. Se ele perder por 1 gol de diferença, empatar ou vencer, green no nosso bolso. Bahia e Criciúma. Bahia e Criciúma, 18h30 de domingo. Cara, eu assisti Grêmio e Criciúma no meio da rodada, no meio da semana. Meu Deus. Criciúma botou o Grêmio na roda em vários momentos. Parecia que o Grêmio ia virar o jogo. Foi o Criciúma quem venceu o jogo. Um time muito consciente do que estava fazendo. O Cláudio Tencati está fazendo um grande trabalho lá. Eu acho que aí o Bahia não goleia o Criciúma. Acredito num triunfo tricolor, mas não acho que o Criciúma sairá goleado da Fonte Nova, portanto, handicap mais 2,5. Nesse caso aí, se o Criciúma for goleado por 3 gols de diferença, a gente ainda tem um green. Não. 2 gols de diferença, a gente tem um green. Só perde se tiver 3 gols de diferença, exatamente. Então, Criciúma, handicap asiático mais 2,5. Pode perder até por 2 gols de diferença pro Bahia, que a gente tem um green. E a gente fecha no clássico São Paulo e Corinthians. Eu não acredito em muitos gols nesse jogo, né? Sobretudo do lado do corintiano, né? Que quando joga fora de casa não deixa, né, fazer muitos gols, nem fazer tanto. Então, menos 3,5. Menos de 3 gols e meio na partida, pagando 1,16. Então temos aqui uma cotação 1,72 para a Vitória não perder por 3 gols de diferença, para o Criciúma não perder por 3 gols de diferença e para ter menos de 3 gols e meio na partida do Clássico Paulista. Vamos colocar 100zinho aqui para voltar a 172 e tá feita a nossa aposta aqui no bilhetinho pronto da rodada. Depois de 5 greens consecutivos, a gente teve um head, agora a gente vai buscar mais uma esticada, né? Vamos buscar mais 4, mais 5 aí pra gente ver. Quando eu falei vem comigo, teve uma pessoa que tava quase vindo aqui também. Ó, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo é amanhã, 4 da tarde, tá? Alô, Flusão, você só tem isso no ano, tá? O Atlético Goianiense também. Ó, eu tô falando aqui do último colocado contra o 18º da competição. 18 pontos, mas o Fluminense tem 27. O Fluminense sim tem fôlego para sair. O Atlético Goianiense, por mais que lute, eu acredito que não. Para mim, o Atlético Goianiense já é fichinha carimbada na Série B do ano que vem. E o Fluminense tem um elenco, não jogou bem contra o Atlético Mineiro, tá oscilando bastante, mas tem elenco pra sair, a gente sabe disso. O Thiago Silva chegou, tem espírito de liderança e o Fluminense não quer colocar esse ano desastroso, né? Já tá sendo um ano de frustração, porque foi a glória do ano passado, esse ano já não tá legal. Mas eu acredito muito no Fluminense porque o must win e o elenco é muito superior ao do Atlético Goianiense. E se eu pegar o retrospecto do Atlético Goianiense jogando dentro de casa, olha o que tem acontecido. Ele oscila também, perdeu pro Vitória por 2-0, ganhou do Juventude. Ganhou do Internacional, mas foi goleado pro Botafogo e empatou com o Vasco. É o pior mandante do campeonato. Aliás, ele é o pior tudo, tá? Pior ataque, pior defesa, né? Só venceu 2 em casa, jogando pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, que são esses 2 jogos aqui. Venceu o Internacional e venceu o Juventude, depois não venceu mais. O Fluminense, jogando fora de casa, também não é lá essas coisas, tá? Perdeu pro Atlético Mineiro, né? Foi eliminado aí na Libertadores. Perdeu pro Juventude. Venceu o Atlético Mineiro agora, pelo Campeonato Brasileiro. Perdeu pro Grêmio. E perdeu pro Vasco. Mas o que mais me chama a atenção aqui é o que eu já disse, é o must win elevado. O Fluminense está fora da Libertadores, só tem o Campeonato Brasileiro, então todas as atenções estão voltadas para esta competição. Portanto, a minha dica, Rainan, para esse jogo, coloca aí na tela, é o Fluminense. Sabe para fazer o quê? Que eu já até esqueci que o Fluminense precisa fazer para a gente ter um... Botou o empate anula a aposta. Exatamente, handicap 0 pro Fluminense.
ou empate ou anula. Para mim, o Fluminense, né, tem muitas condições, né, muito mais vontade para vencer esse jogo, precisa, do que o Atlético Goianiense. Portanto, se houver empate, a gente está respaldado, temos aí a nossa bet devolvida. A gente só perde se o Fluminense perder. Então, o Fluminense vencendo ou empatando é green no nosso bolso. Então, vamos fazer o seguinte, olha aqui, ó. Handicap asiático, 0. É a mesma coisa que empate anula aposta. Eu vou te mostrar aqui, eu vou descer, até um empate anula aposta, ó. Você vai empate descer, anula, Fluminense 1,66. Mesma cotação, né? Às vezes tem uma diferença, mas agora tá a mesma cotação. Então aqui, ó. Empate anula do Fluminense contra o Atlético Goianiense é pro Fluminense com esse time, que não merece estar na zona de rebaixamento, vencer o lanterna do campeonato, que tá jogando muito mal. R$100 para 166, é a cotação que eu mais gosto. Essa cotação aqui é irredável, 1,66, nunca tomei regra na hora de 1,66. Essa aí é. Então, vamos nessa para esse jogo do final de semana. E eu vou te mostrar o porquê agora, tá? Olha aqui, Brasileirão, 28ª rodada, jogo amanhã, 18h30, jogo é no domingo, tá? 18h30, Cruzeiro, 7º colocado, com 42 pontos, contra o Vasco, 10º colocado, com 35. Os dois sonham com Libertadores. Cruzeiro tá empatado em número de pontos, com Bahia, inclusive, que é o 6º colocado. O Vasco tá ali a 7 pontos dessa zona de classificação para Libertadores ou pré-Libertadores, né? Mas vem numa crescente na temporada. Vamos colocar na tela aqui, ó, os jogos do Cruzeiro em casa. Dos últimos 7 jogos em casa, o Cruzeiro só venceu 2, para você ter noção. E a gente tem aqui, ó, no último jogo, pela Sul-Americana, 1-1 com o Libertad. Tomou 1-0 do São Paulo em casa, o Cruzeiro. E aí venceu o Lanterna Atlético Goianiense, natural, né? Empatou com o Inter por 0-0 e venceu o Boca Juniors por 2-1. Esse é o retrospecto do Cruzeiro. Vamos ver o Vasco jogando como visitante para você ver como é que tá? Olha aí, empatou com o Flamengo por 1-1. Perdeu do Atlético Paranaense na Copa do Brasil por 2-1, depois de ter construído uma vantagem em casa, depois de já ter vencido pelo Brasileirão também, mas acabou perdendo e sendo eliminado. Ou, na verdade, passou nos pênaltis, desculpa, 5-4 nos pênaltis. O Vasco tá na semifinal, né? Isso. Ganhou do Vitória por 1-0. Então, ó, vamos contar isso aqui como um empate, né? Não é nem uma derrota. Isso. A gente conta isso aqui como um empate, porque no agregado ficou ali 3-3 e nos pênaltis o Vasco venceu. Então dá pra ser um jogo positivo fora de casa do Vasco. Venceu o Vitória por 1-0, empatou com o Criciúma por 2-2, empatou com o Atlético Goianiense por 1-1. Se você ver esse retrospecto, parece que não perdeu nenhum jogo, né? Apesar de ter perdido pro Atlético Paranaense. Mas mentalmente, psicologicamente, não foi uma derrota. Aí a gente vai fazer o seguinte, meu pensamento é, pela cotação, eu acho que é uma cotação muito alta pro Vasco vencer fora de casa. Mas eu não vou pro Vasco vencer fora de casa. Eu vou numa segurança. Eu vou na dupla chance do Vasco, que eu acho que o Vasco não perde esse jogo contra o Cruzeiro. São dois times que estão bem no campeonato, né, numa colocação boa, mas eu acho o momento atual do Vasco melhor do que o momento atual do Cruzeiro. E no mínimo ali, no máximo, pé de igualdade, sabe? Então por isso que a gente vai fazer essa aposta hoje. Vamos aqui em futebol. Tem um detalhe, viu, Renan? Os dois times estão desgastados também, né? Um jogo pela Sul-Americana e o outro pela Copa do Brasil. E se eu não me engano, o Vasco já joga no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Corinthians? Não, o Corinthians é Sul-Americana. Não sei, vai jogar fora de casa, ou é quarta ou é quinta-feira. Resta saber se vai com o time titular, né? É isso, vamos colocar aqui, ó, o jogo do Vasco contra o Cruzeiro. A cotação deu uma derretida aqui do Vasco. Tava 4,20, agora tá 4,16. Mas a dupla chance segue com a cotação bem boa, tá? Pagando 1,82 pro Vasco vencer ou empatar. A gente só tem head se o Vasco perder o jogo. Vamos colocar R$100 aqui para voltar a 132. Eu tô confiante no 1-1 que você botou ali do bolão do nosso Partiu Bateu. Vamos nessa, vamos sentar aqui na bancadinha do Green, que hoje tem odd 38, odd acima de 40 para você, tá bom? Eu quero. Futebol, Brasileirão Série A. Vamos aqui no site da Bet Nacional, que tá lindo, tá? Olha aí, só não tá mais lindo do que esse garoto aí, ó. Bota ele de novo aí. Olha que coisa linda. Ó, papai, você na TV? É o Joagrinho, não tem jeito, meu amigo. Esse vídeo ficou... Entende muito de futebol, tá? Já fez vários gols aqui no nosso estúdio hoje. Aqui, ó, Bet Nacional, que tá de cara nova e que você pode confiar ainda mais, porque olha quem tá aqui representando, ó. Vini Júnior, Galvão Bueno, tem muita coisa legal aqui, esse site tá sensacional, velho. Vamos aqui, Brasileirão Série A. E os jogos que a gente vai são os seguintes. Eu vou no Clássico Paulista, São Paulo contra Corinthians. Eu acredito no gol do Caleri, que está em dívida com a torcida do São Paulo. Perdeu um gol embaixo da trave.
perdeu um pênalti, apesar de ter feito um gol, né? A fase artilheira existe, ele tá lá pra marcar, ele marcou de cabeça, conseguiu levar o jogo pros pênaltis. Mas tem jogo que toca no Caleri e errou. Mas ele vai marcar contra o Corinthians, que eu tô confiante, tá? O Danilo não curtiu isso. Tava com muita vontade de ir no Palmeiras, mas o Flávio Lopes tá com áudio muito baixo, o Estevão tá machucado. Sim. Então, tô fora do jogo do Palmeiras hoje, beleza? Vamos para o jogo do Fortaleza contra o Cuiabá. Fortaleza não vai ter o Lucero tá suspenso. Eu pensei no Renato Kaiser, mas a odd tá abaixo de 3 e não vale para o Renato Kaiser abaixo de 3, para mim não existe. Eu vou no Breno Lopes, que tá marcando o gol e joga quase os 90 minutos inteiros. Então tá aí, ó, Breno Lopes e Caleri para marcar no final de semana. O outro jogo, eu até pensei em ir no Borré dessa vez de novo, mas não vou, contra o Vitória dessa vez. Não vou, tô fora. Eu vou no Vasco da Gama. Eu não apostei a favor do Vascão hoje? Sim. Então, eu acho que vai ter um gol do Vasco e vai ter gol dele. Verrete, 3,71 pagando para o Verrete, o Pablo Verrete, que fede a gol, fazer um golzinho. Temos aqui no total uma odd de 41,88. Caleri para marcar, Breno Lopes para marcar e Pablo Verrete para marcar. Temos uma odd 41 que vamos botar R$10 para voltar 418. Tá feita a nossa aposta no combo da porra! E o Bingão? Chegou a hora, hein? Ele quer entrar. Ó, foca em mim! Lembra daquele programa? O Jardim Urgente? Ó, se você já gostou dessa odd 41, imagina o que vem de Alan agora. Que ele tá numa sequência agora de botar multi-resultados, que é muito legal você acompanhar isso no Campeonato Brasileiro. Uma vez, não bateu por um gol. Era só trocar o gol de lado, né? O Juventude contra o Atlético Paranaense. A gente botou pro Atlético Paranaense ganhar de 2-1, 3-1 ou 4-1. E quem ganhou foi o Juventude. Verdade. Por 2-1. Se a gente erra no clique, né? Se fosse o Atlético Paranaense que vencesse, a gente ia botar 10 para R$3.800, gente. Delícia. Era muita grana. O que é que você tem para hoje, hein, Alan? Já que a gente chegou perto, vamos continuar tentando, né? Vamos lá, em Flamengo e Atlético Paranaense, vamos de novo no CAP, né? E aí é o seguinte... Cara, eu poderia facilmente colocar o Atlético Paranaense para vencer esse jogo contra o Flamengo no Maracanã. Mas a pressão tá tão grande no Titinic, tão grande. O Titinic tem também um confronto difícil contra o Corinthians, né? Pode ser que até foque na Copa do Brasil, mas não deu certo. Essas focadas aí de Tite acabou não funcionando muito. Então, o cara vai precisar dar resultado, né? A Copa do Brasil é o caminho mais curto para ele chegar a Libertadores mais uma vez, mas não dá para desperdiçar o Campeonato Brasileiro. E eu já soube que o Flamengo vai focar também no Campeonato Brasileiro, porque acredita que ainda dá. Então, pensando nisso, Flamengo vence por 2-1, 3-1 ou 4-1. Essa é a nossa primeira perna do multi-resultados. Flamengo 2-1, 3-1, 4-1. Se o placar maior tá pro lado de cá, ó, aqui, ó, você tá vendo aqui do jeito que tá, é pro mandante vencer. Se estiver do lado de lá, é pro visitante vencer. Então tá do lado certo, Flamengo é mandante, 2-1, 3-1, 4-1. Próximo jogo, Alan. Vamos em Atlético Goianiense e Fluminense. Pensando na sua mesma linha aí, já que eu apostei no Fluminense, eu acredito que o Fluminense vai vencer e não tome gol. Pra mim, o Flu vence por 1-0, 2-0 ou 3-0. Mano Menezes está precisando dar uma resposta aí, hein? Então, o Fluminense tá de visitante, o placar vai ficar do lado de cá, ó. 1-0, 2-0, 3-0, tá feita aqui a nossa seleção. Gol do menino lá, Cauã Elias, né? O nome do... Cauã Elias. Mas pode ser que o Cano seja titular, né? Depois de algum tempo. Que o Cano entra dessa vez? Tomara que não. A gente fecha com Juventude Bragantino. Juventude Bragantino, 11 da manhã amanhã esse jogo, hein? Briga da degola. Tem que acordar cedo pra assistir esse aí. Briga da degola. Juventude jogando no Alfredo Jaconi. É um time embaçado, tá? E o Bragantino, apesar de não vencer tanto assim, meu garoto, mas deixa seu golzinho lá. Então, 2-1, 3-1 ou 4-1 pro Juventude. Então pronto, 2-1, 3-1, 4-1 pro Juventude, pro time da casa. Juventude vence e ambos marcam. Temos uma odd de 125 no total. É isso, né? Olha aí. Então, ó, Flamengo pra vencer por 2-1, 3-1 ou 4-1. Fluminense pra vencer por 1-0, 2-0 ou 3-0. E o Juventude pra vencer o Bragantino por 2-1, 3-1 ou 4-1. Odd 125, vamos colocar R$10 para 1.250. Opa! Tá feita a nossa aposta aqui no Bingão do Alan Guimarães. Ai! Cuidado com a lapada.